Será que existe a possibilidade de Vivo pagar mais dividendos nos próximos anos? Bom, estão comentando que há possibilidade sim. Vivo já soltou um comunicado que é a ideia dela fazer isso. E hoje nós vamos ver todos esses detalhes. Mas antes já se inscrevam no canal, que é muito importante, tá, pessoal? Se inscrevam aí embaixo, tá? Vamos lá pro vídeo. A Vivo ela propôs uma redução de capital e distribuição de todo o lucro aos seus acionistas até 2026. A ideia é remunerar os investidores através de dividendos, juros sobre capital próprio, reduções de capital social e até recompra de ações. A ideia principal da Vivo é voltar a ser uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. A intenção é distribuir um montante igual ou até superior a 100% do lucro líquido de cada exercício social de 2024 a 2026. Se verificarmos o histórico de payout da empresa, reparem que atualmente estamos em 94%, seria próximo a 91% pelos cálculos que eu fiz. Porém, reparem que existem períodos que acabam ficando superiores a 100%. Seria necessário compreender melhor esses momentos de payouts maiores, né? É claro que os dividendos que a empresa distribui no ano, uma parcela dela vem de datacons do ano anterior. Então, por isso que acaba distorcendo um pouco esses dados, tá? Vejam que aqui no Status Invest nós conseguimos verificar que os JCPs com datacom de 2022 caíram um ano depois. Então, acaba distorcendo um pouco esses dividendos, tá? E também o payout. Uma estratégia que a Vivo já está levando em consideração é a redução de capital. O Conselho de Administração da Vivo aprovou uma redução de capital social de 1,5 bilhão e essa redução tem como objetivo aprimorar a estrutura de capital da empresa para equilibrar suas necessidades de recursos com a geração de valor aos seus acionistas. E principalmente porque esse valor vai ser retornado como dividendos. E a ideia deles é que esse valor seja devolvido até o dia 31 de julho de 2024. Todas essas mudanças vão ter que ser aprovadas em uma assembleia, ok? Mas como funciona essa redução de capital? Vamos lá aos cálculos. O capital social de Vivo hoje ele se encontra a 63,5 bilhões. O número de ações hoje é de 1 bilhão e 663 milhões aproximadamente. E temos o valor nominal por ação atual de R$ 38,17. A ideia deles é fazer uma redução de capital de 1,5 bilhão. O novo capital social, então, vai ser 63,5 bilhões menos esse 1,5 bilhão, que vai ficar 62 bilhões. E com isso vai acabar modificando a quantidade de ações. Ou seja, nós vamos pegar o número de ações atualmente e subtrair pelo resultado de 1,5 bilhão dividido por R$ 49,51, que é o valor de Vivo atualmente. O total disso tudo vai ficar 1 bilhão e 633 milhões aproximadamente. Isso seria uma redução de aproximadamente 33 milhões de ações. E o novo valor nominal cairia um pouco para 37,96. E essa redução de capital que eu comentei com vocês, cada acionista receberá uma quantia proporcional à sua participação no capital social original. Então, por exemplo, se um acionista possui 1.000 ações, ele receberá uma quantia proporcional à sua participação na redução de capital. Ou seja, 1.000 ações dividido pela quantidade de ações anteriores vezes 1,5 bilhão, vai ficar um total de 918,4. E a situação final vai ser a seguinte: ele vai continuar com as 1.000 ações ainda, mas a Vivo vai pagar para ele em dividendos. E isso vai ser equivalente a quase 92 centavos por cota. Esse exemplo é claro que é uma simplificação, tá? E na prática a redução de capital é bem mais complexa, envolve várias questões, vários cálculos, tá? Eu fiz um cálculo rápido com vocês aqui. Cabe a gente aguardar para ver quais serão os próximos passos. Até porque a redução de capital pode afetar o valor nominal das ações, mas não necessariamente o valor de mercado. E o valor do mercado vai ser afetado conforme as análises de valuation, ok? Já que entramos sobre esse tópico dos dividendos, vamos analisar de forma mais detalhada sobre os dividendos e as possibilidades de aumentarem. Bom, como todo mundo já sabe, a Vivo ela é uma ótima pagadora de dividendos, conforme eu já comentei. Nesse último ano, o dividend yield da empresa acabou sendo um pouco abaixo, porém a média dela continuou bem elevada, sendo aproximadamente em 7%. Então, é uma empresa que, querendo ou não, paga bons dividendos, porém alguns analistas acham que Vivo poderia pagar mais dividendos.
Um dos motivos da empresa não pagar mais dividendos é por conta do endividamento para as aquisições dos ativos da Oi e os investimentos nas operações de 5G. A alavancagem já retornou para menos de uma vez a dívida líquida sobre EBITDA, e se analisarmos aqui, a alavancagem realmente já caiu nesse terceiro trimestre de 2023. A tendência é que venha caindo mais, e isso pode realmente proporcionar mais dividendos para a Vivo. O Itaú BBA decidiu retomar a cobertura nas ações de Vivo no fim de setembro e já recomendou compra nos papéis. Eles fixaram um preço-alvo de R$ 57,00 para as ações até o final de 2024, quase 30% de rentabilidade, e além disso também colocaram uma projeção de dividendos para quase 6%. Bom, vamos aguardar para ver quais serão as projeções nesse ponto. Analisando os dados de Vivo, pessoal, sobre a receita líquida, vejam que a empresa vem crescendo sua receita líquida desde 2021, depois de um período que desde 2015 até o período da pandemia a empresa trabalhou de forma estagnada. Então esse é um ponto interessante para a gente levar em consideração. A margem líquida da empresa segue abaixo da sua média histórica. Analisando o lucro líquido da empresa, reparem que é uma empresa que, apesar da crescente sua a partir de 2020, a empresa não consegue ter uma crescente no seu lucro líquido. E esse é um ponto que eu gosto de analisar quando eu vou investir em uma empresa. Isso acaba me deixando um pouco receoso em uma análise. Até porque o lucro líquido basicamente é o que leva a empresa. Mas é claro que a empresa ela é estável, tá? O seu lucro por ação ele está abaixo da sua média histórica. Vejam só, o seu PL está na máxima histórica, chegando a 18. O VPA está na média nos últimos anos. O EBITDA da empresa, que é a eficiência operacional, está em crescente. Esse é um ponto muito interessante para a gente se atentar. Já o ROI, o ROA e o ROIC, reparem que os retornos que a empresa vem tendo desde 2019 estão abaixo de 10%. Então é um ponto para a gente levar em consideração, tá? O EV sobre o EBITDA da empresa vem trabalhando conforme a sua média, trazendo para vocês uma análise do dividend yield da empresa. Reparem que podemos levar em consideração uma média realmente de 7% nos últimos anos. O payout, nesse caso aqui, nessa análise, está um pouco elevado por conta dos seus proventos do ano anterior serem pagos no ano posterior, perfeito? Vejam também um ponto interessante, que o beta da empresa está numa média de 0,44, bem interessante, até porque está bem abaixo de 1, onde 1 é a volatilidade do Ibovespa. Acima de 1 é uma empresa que trabalha com uma volatilidade maior do que o Ibovespa. Já quanto à valorização da empresa, se levarmos em consideração desde 2013 até hoje, dá para a gente considerar, eu fiz o cálculo aqui, que a valorização média ao ano foi de 12%, tá? Sobre a sua situação de tendência gráfica, reparem que é uma empresa que trabalha bem estabilizada, onde é uma empresa que não tem tanta volatilidade e sempre trabalha em tendência. E reparem que a empresa está trabalhando nesse mês em um período bem elevado do valor das suas ações, tá? Bom, pessoal, e vocês? Vocês têm Vivo na carteira de investimento de vocês? Vale a pena ter Vivo para uma carteira focada em renda passiva? Carteira de dividendos? Deixa um comentário aqui embaixo, galera. Bom, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixem o like, que é muito importante. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui, pessoal.